Gênesis 14, do versículo 17 até o fim do capítulo, versículo 24. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu quem enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que tocar a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Vamos orar. Nosso bondoso Senhor, nosso amado Pai, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Meu Santo Pai, obrigado por esse primeiro momento em que podemos entoar nossos louvores ao Senhor, por esse último cântico em que declaramos a Ti que vivemos para Te adorar, que estamos decididos que o nosso falar e agir seja somente para o Teu louvor. Agradecemos porque o Senhor nos criou para esse propósito, para desfrutarmos da comunhão contigo. Infelizmente isso foi perdido por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, mas graças à Tua provisão, Teu Filho Jesus Cristo veio reverter a maldição do pecado por meio da Sua morte. E graças a Ele é que novamente podemos ter comunhão com o Senhor. Agradecemos por esta grande bênção que o Senhor deu a nós, o Teu Filho Jesus Cristo, pois mesmo sendo nós pecadores, como diz a Tua palavra, o Senhor nos amou e entregou o Seu Filho por nós. Santo Deus, nos ajude, a nós que declaramos que Te amamos, que declaramos fé no Senhor, que declaramos fé no Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos estar cada vez mais cientes do quanto nós somos abençoados pelo Senhor ter nos dado o Teu Filho Jesus Cristo. Não há, de fato, maior bênção do que esta, de que uma das pessoas da Trindade tenha se tornado como um de nós para ser nosso Salvador. Eu Te oro, Pai, que o Senhor produza gratidão em nosso coração, à medida que nós caminhamos na Tua palavra hoje, em nome de Cristo. Amém. Ethan Hunt é o personagem interpretado por Tom Cruise nos filmes de ação Missão Impossível. Acredito que a maioria de vocês deva conhecer. No início de cada filme, Missão Impossível, esse agente recebe uma missão que é aparentemente impossível. E como sempre, ele aceita a missão e a partir daí começa a se desenrolar o enredo do filme. Esses filmes, geralmente, sempre vão chegar em um ponto em que parece que Ethan e a sua equipe perderam. Em um ponto em que parece que não há mais nada que eles possam fazer, parece que eles perderam o controle da situação, parece que eles foram derrotados pelo inimigo. Mas bem nesse momento, graças à esperteza e à inteligência de Ethan, a história começa a tomar outro rumo. Enquanto parece que a equipe dele está perdendo, na verdade ela está caminhando para a vitória, para um final em que eles serão os vencedores. Por fim, a missão que parecia impossível nessa ficção é completada. Se tornou uma missão possível. Voltando agora para uma história real, em que não tem nada de ficção,
o personagem principal da nossa série, Nos Passos de Abraão, no último episódio, saiu para uma missão impossível. O objetivo dessa missão era resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado pelo exército de 4 reis da Mesopotâmia. E se você tiver atentado um pouco na história pela qual nós já passamos, você deve ter percebido que 5 reis, os reis de Sodoma, Gomorra e mais 3, se aliaram, se uniram e usaram seus exércitos para tentar vencer aqueles 4 reis da Mesopotâmia. E eles não venceram. E agora, no texto passado, Abraão iria derrotar esses 4 reis com seu poderoso exército, com 318 homens, Abraão com 318 homens, e mais alguns de seus aliados. Como é que um pequeno exército iria vencer um exército consideravelmente maior? O mais provável é que Abraão e seu exército também seriam capturados. É claro que essa missão impossível, e eles iriam falhar. Mas nós já passamos por esse episódio, nós conhecemos já o final dele, nós já conhecemos o final da história. Abraão, ele dividiu esse pequeno exército em pequenos grupos, atacou durante a noite. Incrivelmente, eles venceram seus inimigos, ainda perseguiu seus inimigos por 90 quilômetros, e no final, Abraão completou a sua missão, que parecia impossível. Mas isso não foi graças à esperteza ou à inteligência de Abraão. Abraão venceu graças a quem? A Deus. Abraão venceu graças a Deus. É o que diz o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão venceu então os inimigos, resgatou seu sobrinho, resgatou os bens e todo o povo que tinha sido capturado. E agora, no nosso texto, ele está retornando da sua vitória. E 2 reis vão ao encontro dele, o rei de Sodoma e o rei de Salém, como diz o versículo 17 e 18. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, que tinha fugido durante a batalha de 4 reis contra 5, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém. Esses 2 reis foram ao encontro, então, do vitorioso Abraão, e cada um trazia uma recompensa por causa da vitória de Abraão. Um traz pão e vinho, como diz o versículo 18. O rei de Salém trouxe pão e vinho. Isso é uma recepção bem hospitaleira. E no final ele abençoa, como mostra aí os versículos 19 e 20. Na sua Bíblia talvez o texto vai estar um pouco recuado para mostrar, destacar essa bênção de forma poética. O outro rei faz uma proposta a Abraão, proposta de que ele fique com todos os bens que ele conquistou na guerra. Versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens. Cada um desses reis, com as suas palavras, apelam, de certa forma, a uma atitude de Abraão diante da sua vitória e das bênçãos materiais. A vitória foi uma bênção de Deus, a conquista dos bens materiais também é outra bênção. Na verdade, já que Abraão venceu, ele tinha direito, era direito dele sobre os materiais, os bens materiais conquistados na guerra. No nosso último episódio, na semana passada, vimos Abraão como um instrumento de bênção para Ló. Nós vimos ele saindo da sua zona de conforto, indo para uma batalha em busca de resgatar o seu sobrinho, e também a sua atitude de não esperar nenhum reconhecimento, nenhuma gratificação. Ele foi um instrumento de bênção. Hoje o que nós temos aqui é ele, Abraão, sendo abençoado. E como é que ele lida com isso? Como é que Abraão encara uma situação em que ele é vitorioso, em que ele é bem-sucedido, em que ele está sendo abençoado?
É isso que eu quero que nós olhemos, e não há dúvida de que, observando as atitudes de Abraão aqui, nosso pai na fé, temos coisas a aprender para a nossa vida também. Nós estamos mais acostumados, é mais frequente, a gente ouvir falar do que devemos fazer nas dificuldades, do que devemos fazer nos conflitos, nos momentos de sofrimento, na escassez. Ouvimos com mais frequência, com menos frequência, como encarar os momentos de bênção. Ouvimos mais vezes como podemos encarar a bênção da aprovação. Mas como você lida com a bênção da vitória, do sucesso e dos bens materiais? Como você lida com a bênção da vitória, do sucesso e dos bens materiais? O tema do nosso episódio hoje, que será dividido em duas partes, uma hoje e outra no dia 1º de janeiro de 2023, nosso tema de hoje é bênção dupla. E nessa primeira parte veremos Abraão sendo abençoado por Deus. A lição que eu quero destacar aqui, principalmente para nós, irmãos, olhando aí o exemplo de Abraão, é que nós precisamos manter em nossas mentes que somos abençoados por Deus. Precisamos manter em nossas mentes que somos abençoados por Deus. Uma coisa é só você saber disso, a outra é você usar essa verdade para lidar com as situações. Então vamos tentar ver isso nesse encontro do rei de Salém com Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, vem então ao encontro de Abraão e o texto diz, no versículo 18, que ele trouxe pão e vinho. Isso, além de ser uma atitude hospitaleira da parte do rei de Salém, Melquisedeque, era assim que se tratava um guerreiro vitorioso. Se fosse um guerreiro fugitivo, o que iria oferecer para ele seria pão e água. Mas para esse que é vitorioso, para os vitoriosos da batalha, era oferecido pão e vinho. E pão e vinho era também uma maneira de se referir a uma refeição completa. Então, mais provável é que essa recepção aqui, como era oferecida por um rei, é que se tratava de um banquete. Na verdade, Melquisedeque veio receber, ofertou para Abraão um banquete pela sua vitória. Agora, além dessa hospitalidade, há mais coisas importantes sobre esse personagem com nome difícil, uma sugestão para o nome de um futuro filho seu, Melquisedeque. Este Melquisedeque é dito aí que ele é rei e sacerdote de Deus. De novo, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Se você tem nos acompanhado nessa jornada de Abraão, nesse nosso seriado sobre a vida de Abraão, você vai lembrar que ele chegou à terra de Canaã faz alguns anos, faz algumas décadas, e até o momento não havia sido mencionado que houvesse ali outra pessoa que fosse serva desse Deus que tinha chamado Abraão para aquela terra. Já tinha sido mencionado os cananeus, no capítulo 12, que era um povo altamente idólatra. Quando Abraão chegou ali naquela região, era dito que ele era habitado pelos cananeus, e um destaque para isso é que era um povo idólatra. Já tinha sido dito no capítulo 13 dos moradores de Sodoma e Gomorra, que eles eram grandes pecadores contra o Senhor, mas não tinha sido apontado ninguém, além de Abraão ali, um estrangeiro, que fosse um servo de Deus. Mas agora aparece em cena alguém que é sim servo de Deus, que é rei e é sacerdote de Deus. Não somente alguém que se identifica com o Deus de Abraão, que serve o Deus de Abraão, mas ele é um representante como alguém que possa representar o adorador para Deus, representar Deus para o adorador. É alguém que faz um intercâmbio aí entre Deus e o adorador. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Essas duas informações sobre Melquisedeque, elas são importantíssimas. Ele é rei e ele é sacerdote. Nós estamos aqui diante de um personagem, e Abraão não sabe disso,
nem Melquisedeque sabe disso, mas nós que já estamos um pouco à frente na história, conhecemos já o restante das Escrituras, nós sabemos que estamos aqui diante de um personagem que futuramente, nessa narrativa bíblica, será usado como uma figura de Cristo, o Filho de Deus. Na progressão da revelação bíblica, lembrando que a Bíblia ela foi dada, o seu conteúdo foi dado progressivamente, então nessa revelação progressiva, nós vamos chegar no livro de Salmos, séculos depois, e Deus vai prometer alguém que será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Convido você a abrir aí no Salmo 110, no livro de Salmos, o cântico 110. Salmo 110. Eu vou ler até o versículo 4 e peço que você vá acompanhando aí o que vai sendo dito. Versículo 1. Disse o Senhor, e aí na sua Bíblia esse nome Senhor é para estar com todas as letras maiúsculas, para indicar que no texto original é o nome de Deus, um nome praticamente impronunciável, que possivelmente seja Yahweh ou Yahvé, ou como tem se dito, Jeová. Mais possível que seja Yahweh ou Yahvé. Mas esse nome está traduzido como Senhor, com letras maiúsculas, para você saber que é esse nome de Deus que está sendo usado no texto original. Então, disse o Senhor Yahweh a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos meus pés. A quem é que Yahweh está dizendo essas palavras? Sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos seus pés. Sente-se à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés. A quem é que Deus está dizendo isso? Se nós caminharmos um pouco mais na progressão das Escrituras, da revelação bíblica, nós vamos chegar séculos depois deste Salmo, em Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 44, em que ele vai citar este Salmo e dizer mostrar que esse Salmo é uma referência a ele, que esse Senhor, segundo o Senhor, a palavra Senhor aí, essa segunda palavra Senhor, é ele o próprio Jesus Cristo. Disse o Senhor, no caso o Pai, ao Deus o Filho, sente-se à minha direita até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos seus pés. É uma referência a Jesus Cristo que viria futuramente. Versículo 2. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. Esse para quem Deus Pai está falando, que é Deus Filho, ele será poderoso e será vitorioso sobre os seus inimigos. Versículo 3 diz, o seu povo se apresentará voluntariamente. Ele terá um povo. Então, é uma indicação de que ele será rei. E olhando outras partes das Escrituras, inclusive o próprio Salmo aqui, ele será rei no mesmo local onde Melquisedeque, que está lá na nossa cena com Abraão, ele será rei no mesmo local onde Melquisedeque é rei, em Salém, que será a Jerusalém. No Salmo 77, 2 diz, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Sião é Jerusalém, que é essa Salém onde estava a casa de Deus. No versículo 2, voltando aí para o versículo 2, o Senhor lhe enviará de Sião, ou seja, de Jerusalém, ou seja, de Salém, o cetro do seu poder. Esse, para quem Deus Pai está prometendo vitória sobre os inimigos, está prometendo que ele teria um povo, ele seria rei em Salém, o mesmo local onde era rei Melquisedeque. Versículo 3, de novo. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens.
o Senhor jurou e não voltará atrás, ou não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, o que está acontecendo nesse Salmo 110? Deus Pai está prometendo a Deus Filho, que é o nosso Jesus Cristo, que ele será rei em Jerusalém. E que ele também, além de rei, será para sempre um sacerdote, esse mediador entre Deus e os homens. Ele será para sempre um sacerdote semelhante àquele Melquisedeque que está lá na nossa cena com Abraão. Então, na progressão da revelação bíblica, aquele Melquisedeque, que está lá na nossa cena com Abraão, ele serve de modelo para o tipo de sacerdócio que seria o de Cristo. E aí nós precisamos caminhar um pouco mais para frente, agora para o livro de Hebreus. Por favor, abra a sua Bíblia lá. Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7. E aqui no livro de Hebreus, o autor vai esclarecer melhor de que maneira o sacerdócio de Jesus se assemelha ao de Melquisedeque. O autor de Hebreus aqui, em Hebreus 7, vai estar usando aquela nossa passagem lá do início, Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 17. Ele diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, perceba que são as informações que tem lá no livro de Gênesis, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele, o nome de Melquisedeque, significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. O nome Melquisedeque, se você quiser botar o nome do seu filho assim, significa rei de justiça. E ao ser dito que ele é rei de Salém, significa rei da paz. E aí traz essa informação no versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece para sempre. De novo, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio nem fim de existência. Lá no livro de Gênesis, quando ele entra em cena, não é aberto um parêntese ali para informar a origem dele, o nome dos seus pais, de onde de fato era a sua origem, de que linhagem ou genealogia ele era. Não se tem essa informação no livro de Gênesis. Então o autor de Hebreus aproveita dessa ausência de informação, e também como fez o salmista, para dizer que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. O autor de Hebreus aqui vai destacar principalmente isso, que diferente dos sacerdotes levitas, que o povo de Israel conhecia, que tinham um sacerdócio que era temporário, por exemplo, se você era um levita, chegasse a ser sacerdote, o seu sacerdócio seria temporário. Quando você morresse, pronto, sua vaga tinha que passar para outra pessoa. Mas Jesus é diferente dos levitas, porque por ser filho de Deus, ele tem um sacerdócio semelhante ao de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno, para sempre. Ele não morre para dar lugar a outro. Não existe vacância para o sacerdócio de Jesus Cristo. Ninguém vai poder substituí-lo, porque não vai chegar o dia em que ele vai morrer e outra pessoa tem que chegar para assumir o posto dele. Olha essa ênfase que é dada em Hebreus 7. De novo, versículo 3. No final diz que permanece sacerdote para sempre.
Versículo 15. E isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque, versículo 17, ele testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou como modelo, padrão de Melquisedeque. Versículo 21 também diz, mas este, falando de Jesus Cristo, foi feito sacerdote com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Você é sacerdote para sempre. Então, porque Jesus é eterno, também o valor do seu serviço como sacerdote é eterno. Isso é importante. Porque Jesus é eterno, o valor do seu serviço como sacerdote é eterno. E é por isso que o sacrifício sacerdotal de Jesus Cristo não precisa ser repetido. Veja aí os versículos 26 e 27 de Hebreus 7. Ele diz, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, que era o que acontecia no sacerdócio dos levitas. Por que ele não precisa disso, Jesus Cristo? Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui, só até o versículo 27. Como ele não morre, como ele é eterno, o valor do seu sacrifício também é eterno. Versículo. Agora, qual é a consequência disso? De Jesus Cristo ser um sacerdote eterno. Versículo 24 e 25. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. Por isso, porque ele tem um sacerdócio imutável, porque ele é eterno, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre, já que ele é eterno, vivendo sempre para interceder por eles. A importância de Jesus Cristo ser eterno é que o seu serviço como sacerdote, o seu sacrifício sacerdotal, é que ele pode salvar totalmente em relação, especialmente à questão de tempo, que esse sacrifício de Jesus Cristo, ele é válido para sempre. Não tem data de validade, data de vencimento, um período em que, agora a gente precisa fazer alguma outra coisa, que o sacrifício de Jesus Cristo só nos alcançou até aqui no ano 100.000 e tanto. Ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre a interceder por ele. O sacerdote rei Melquisedeque, que aparece nesta cena com Abraão, ele é um protótipo, um modelo do sacerdócio e do reino futuro de Jesus Cristo. O tipo de sacerdote, o tipo de rei que o Filho de Deus será. Aqui em Gênesis, nós temos este sacerdote abençoando apenas a Abrão. Mas o sacerdote Jesus Cristo irá abençoar, ou seja, salvar completamente todo aquele, não apenas Abrão, mas todo aquele que através dele, pelo arrependimento e pela fé, se aproxima de Deus. É isso que diz aí o versículo 25 de Hebreus 7,
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre a interceder por eles. O sacerdote Jesus Cristo abençoa, salva completamente todo aquele que através dele se aproxima de Deus, pelo arrependimento e pela fé. Então esse homem, esse sacerdote e rei que vem ao encontro de Abraão, é um modelo do próprio Cristo, como sacerdote e como rei. E como eu disse, no momento dessa cena, desse evento aqui, desse encontro, Abraão não está ciente disso. O próprio Melquisedeque não está ciente disso, porque é algo que vai ser prometido depois, no livro de Salmos, que vai se concretizar depois, mais para frente, nos evangelhos. Mas é esse personagem, com toda essa bagagem cristológica, podemos dizer assim, que está recepcionando Abraão e celebrando a sua vitória. E como sacerdote de Deus que é, ele pronuncia uma bênção de forma poética sobre Abraão. Então volte aí para Gênesis 14, para relermos a bênção que o sacerdote pronunciou a Abraão. Versículos 19 e 20, Gênesis 14, ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Você percebeu que ele citou aqui uma bênção dupla? A palavra bendito, hebraico barak, aparece aí duas vezes. A primeira vez no versículo 19, abençoado, aplicado a Abraão. Abraão seja abençoado. E a segunda vez no sentido de louvado, aplicado a Deus. E bendito ou louvado seja o Deus Altíssimo. E a ideia aqui é a seguinte: que Deus, a quem pertence todas as coisas, que criou os céus e a terra, que este Deus abençoe Abraão. E que Abraão, a quem Deus abençoou com vitória, com bens materiais, que Abraão louve a esse Deus que o abençoou. Nessa bênção dupla está a compreensão, irmãos, de que tanto a vitória sobre os inimigos, como as bênçãos materiais, são dádivas de Deus. Essa é a compreensão aqui para chegar para Abraão. Que tanto a sua vitória sobre os inimigos, como as bênçãos materiais, são dádivas de Deus. E que momento importante para dizer isso. É o momento X, realmente, de ser pronunciada essa bênção. Porque Abraão está vindo da guerra, ele foi vitorioso, ele está trazendo muitos bens que ele conquistou lá, e ele poderia aqui ser tentado a confiar na sua própria sabedoria. Era um exército maior que ele ia enfrentar. O exército dele era bem menor. Mas ele bolou uma estratégia que funcionou. Então ele poderia passar a confiar na sua própria sabedoria, no poder do seu pequeno exército, como ele venceu a batalha. O normal é que o território que aqueles 4 reis tinham conquistado, de norte a sul, já que agora Abraão derrotou eles, é dele. Os bens que eles tinham levado, os despojos, agora é de Abraão. E, detalhe, essa terra que Abraão lutou contra esses reis e que agora poderia ser sua, era a terra que Deus tinha prometido dar a ele. Lá no capítulo 12, no capítulo 13, é a terra que Deus tinha prometido dar a ele. Abraão poderia resolver, já que ele acabou de vencer, criou moral, já tem muitas pessoas sabendo que Abraão, os reis vieram aqui, conquistou todo mundo e Abraão foi e derrotou eles. Abraão poderia resolver que ele já iria conquistar a terra que Deus tinha dado para ele.
ele poderia ter pensado que o seu pequeno exército, poderoso, agora dá para começar uma campanha de conquista à terra que Deus me prometeu. Ele poderia começar a confiar na sua própria força. Mas aí, vem este sacerdote e com a sua bênção, relembra Abraão que a sua vitória e a sua conquista são dádivas do Senhor. A sua vitória e a sua conquista são dádivas do Senhor. E que o papel de Abraão é louvar o Senhor por isso. Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Logo depois da vitória de Abraão, Deus providencialmente, cuidando do seu servo, envia alguém para recepcioná-lo, para se alegrar junto com ele por causa da sua vitória, mas principalmente para lhe lembrar o seguinte: a vitória e o sucesso que ele teve na batalha e os seus bens materiais são dádivas de Deus. Aquela vitória foi um milagre. É uma bênção de Deus. Os bens conquistados são dádivas de Deus. E essa compreensão, ela vai ter tudo a ver para o que nós vamos ver na segunda parte disso, em como Abraão vai reagir na segunda parte desse episódio. Abraão foi aqui colocado diante da verdade de que Deus é o dono de todas as coisas. Quando diz, nessa bênção, no versículo 19, que Deus criou os céus e a terra, essa é uma maneira de dizer que todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele criou os céus e a terra, então tudo pertence a Ele. E é exatamente isso que vai ecoar pelo restante das Escrituras. Nós vamos ver o riquíssimo Jó, entendendo que tudo aquilo que ele tinha, o Senhor o deu. Nós vamos ver em Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Senhor dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Minha é a prata, meu é o ouro. E Davi, também um rei riquíssimo, que tinha acumulado muitos tesouros, ele disse em oração a Deus: tudo vem de ti, tudo vem de ti. Irmãos, o Senhor é a fonte de toda bênção. O Senhor é a fonte de toda bênção. E eu sei que nós costumamos, quando às vezes falamos de bênção, normalmente pensamos mais em termos espirituais, das bênçãos espirituais de Deus. E a gente, quando ouvimos a palavra bênção, relacionamos isso com as bênçãos espirituais, mas nem sabemos dizer quais bênçãos espirituais são essas. E claro que eu não tenho dúvida de que as bênçãos espirituais são superiores às bênçãos materiais. Mas nós não podemos esquecer que os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, as nossas posses, propriedades ou propriedade, e até o nosso alimento, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. As coisas que temos, você pode dizer: eu trabalhei para conseguir, isso é fruto do meu suor. As coisas que nós temos, embora temos trabalhado muito para tê-las, são na verdade entregues por Deus. As coisas que nós temos não foram conquistadas, foram recebidas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. 1 Timóteo 6,17 diz que Deus tudo nos proporciona, nos dá, nos concede ricamente para o nosso prazer. As coisas que nós temos são, na verdade, recebidas das mãos de Deus. E ao chegar nas nossas mãos, elas não deixam de ser de Deus. As coisas que nós temos, as coisas que você tem, foram bênçãos de Deus.
concedidas pelas mãos de Deus. Mas ao chegar nas suas mãos, ao chegar às nossas mãos, elas não deixaram de ser de Deus. Tudo que nós temos, de tudo que nós temos, nós somos mordomos, na verdade. Ou seja, nós não estamos cuidando das nossas coisas, não estamos gerenciando as nossas coisas, administrando as nossas coisas. São as coisas de Deus. As coisas que você tem, elas pertencem a Deus. Estão a seus cuidados para você usufruir, para você ter prazer, como diz 1 Timóteo 6:17, Deus nos proporciona ricamente para o nosso prazer, para você poder se alegrar, desfrutar, mas você está cuidando dessas coisas por Deus e para Deus. Então, cuidado, porque quanto mais o Senhor lhe der, não é que é para você se assustar. Quanto mais o Senhor lhe der, mais você será cobrado no dia da prestação de contas. Quanto mais você tem, é mais coisas para você ter que dar contas a Deus. Lembre que não é seu, é de Deus e você está administrando, cuidando e gerenciando por Ele. E um dia você vai ter que prestar contas dos seus bens que Deus deu para você cuidar. Você vai ter que prestar contas ao dono. E quanto mais Ele lhe der, é mais coisas para você ter que prestar contas. Entendendo isso, irmãos, temos que buscar glorificar a Deus no uso que fazemos das nossas posses. Não é para ignorarmos Deus no uso dos nossos bens materiais. É para glorificarmos a Deus em como utilizamos os nossos bens materiais. São dádivas dele. E esse glorificar, esse honrar a Deus, ao usar os nossos bens materiais, começa com esse entendimento. Que elas são dádivas de Deus. São bênçãos de Deus, não conquistas nossas. Bênçãos de Deus. 1 Coríntios 4:7 diz: e o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não tivesse recebido? Preste atenção no que Paulo disse. O que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, e a resposta para essa pergunta é nada. Não tenho nada que eu não tenha recebido. Tudo que eu tenho é que eu recebi das mãos de Deus. E se o recebeu, porque se gloria, se gaba, se orgulha como se você não tivesse recebido? Para honrarmos a Deus, por causa das bênçãos que temos, essa é a lição que eu quero que fique em nossa mente. Precisamos manter aqui e admitirmos com as nossas bocas que Deus tem nos abençoado. Precisamos manter em nossas mentes e admitirmos que Deus tem sim nos abençoado. Não podemos ceder à tentação de tratar as nossas posses, ou as nossas vitórias, o nosso sucesso, como se fosse algo só nosso, só fruto do nosso esforço, do nosso suor. Sim, é para nos esforçarmos, é para suarmos. Deus ordena isso. É assim que Ele vai colocar coisas em nossas mãos. Através do esforço, através do nosso suor. Mas nós não podemos, ao vermos que eu fui lá com o meu exército, eu fui lá com a minha estratégia, eu venci, está aqui as posses que eu tenho, e agirmos como se fosse só fruto da nossa força e da nossa inteligência. Se é assim, que surja um sacerdote de Deus perto de você, para lhe lembrar que as bênçãos que você tem, as posses que você tem,
foram dadas pelo Senhor, dono dos céus e da terra. Se não for Deus nos abençoando, irmãos, não tocaríamos em um único centavo. Essa é a verdade. Se não for Deus nos abençoando, não teríamos nenhuma refeição. Se não for Deus nos abençoando, lembra que Ele é o dono de todas as coisas, nem daríamos o próximo suspiro. Atos 17 e 25 diz: Ele mesmo é quem a todos dá vida. A sua vida, o você estar vivo, é algo que Deus lhe dá. É Ele que a todos dá vida, respiração. Você não precisa respirar para continuar vivo. Coisa tão simples. De inspirar, respirar. Inspirar, expirar. Nós fazemos naturalmente, e a gente só consegue fazer isso porque tem o ar, aí tem o oxigênio que a gente precisa. É Deus que dá. Não somente Ele nos dá vida, não somente respiração. Atos 17, 24 diz: e tudo mais. Além da vida, o fato de você estar vivo, de você ter oxigênio para respirar, ter condições de respirar, tudo mais que você tem veio das mãos de Deus. Nós, assim como Abraão também estava nesse risco, nós sempre corremos o risco de passar a amar as nossas posses e de nos orgulhar por causa delas, de definir a nossa identidade por causa das coisas que temos e da quantidade dos bens que temos. A querer que as pessoas elas nos conheçam por saber que somos isto ou aquilo, ou que temos isto ou aquilo. De relacionar a nossa identidade com os bens ou com a quantidade de bens que nós temos. Corremos esse risco. E é por isso que precisamos de um sacerdote de Deus que com frequência nos lembre que tudo o que temos veio das mãos do Senhor, são bênçãos dele. Assim como aconteceu com Abraão, veio o sacerdote Melquisedeque e pronunciou essa bênção para ele: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Você é abençoado por Deus, que é dono de todas as coisas. Nós precisamos de um sacerdote que nos lembre disso também. E esse sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, chega à nossa vida para nos abençoar, mas não só para nos abençoar e nos lembrar de que nós somos abençoados por Deus, não somente isso, Jesus Cristo é a maior bênção de Deus para nós. Sim, Ele vai nos abençoar espiritualmente, com bênçãos celestiais, com bênçãos espirituais. Vai, se não agora, a todos, mas na eternidade está claro que Ele vai nos abençoar também materialmente, pois iremos herdar com Ele todas as coisas, mas Ele é a maior bênção de Deus para nós. Jesus Cristo, como o sacerdote eterno de Deus, Ele ofereceu a Deus Pai, para satisfazer a ira do Pai contra o nosso pecado, Ele ofereceu um sacrifício de valor eterno. O sacrifício de Jesus por nós é Ele próprio. Por isso Ele é a maior bênção. Diferente dos sacerdotes levitas que ofereciam os animais para expiar o pecado do povo, e que isso só servia temporariamente, Jesus Cristo é o ofertante e a oferta. Ele é aquele que sacrifica e Ele é o próprio sacrifício por nós. O seu sacrifício lá na cruz do Calvário é de valor eterno,
pode realmente nos salvar, pode nos salvar totalmente. Porque assim como Melquisedeque, Jesus não tem fim de dias, ele é eterno. E o que nos resta, o que cabe a nós, é louvar a Deus, sim, por todas as bênçãos materiais que nós temos, que recebemos dele. Mas muito mais, louvarmos a Deus pela maior bênção de todas, seu Filho Jesus Cristo. Paulo disse que esse aí seria o seu bem maior. Ele perdeu todas as coisas para lucrar Jesus Cristo. No salmo que eu li lá no início, diz que não tem um bem maior, uma herança maior do que o próprio Deus. Então pode ser que aqui não sejamos abençoados com muitas riquezas, propriedades. Pode ser que aqui nesse mundo sejamos vistos como derrotados. Quer você se apresente a Deus tantas e tantas vezes para agradecê-lo pelo muito que você tem? Ou quer você tem que se apresentar a Deus para clamar a cada dia pelo pão que é ganho, recebido com tanta dificuldade, seja numa situação de prosperidade, seja numa situação mais limitada ou de mais escassez, não deixe de escapar da sua mente que você é abençoado por Deus. Porque como crente, se você é um cristão, você já recebeu a maior bênção de todas, o próprio Filho de Deus. E se você é rico, tem muitos bens, não se equiparam aos bens eternos e ao próprio Jesus Cristo. Ou se você é pobre, ou tem poucos bens, há escassez, tudo isso um dia vai ser muito mais suprido quando você puder desfrutar da presença de Jesus Cristo e dos bens materiais que Ele vai compartilhar com você. Lá em Romanos 8,32, diz que Deus entregou por nós o seu próprio Filho e Ele nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Imagine aqui em Gênesis 14, que não é Abraão, é você. Você não está vindo de uma guerra. Você não tinha saído para uma missão quase impossível e completou essa missão resgatando alguém. É só você, no final do seu dia, naquele labutar diário, enfrentando dificuldades ou talvez tendo alguma alegria no fim do dia. E aí Jesus Cristo, o sumo sacerdote de Deus, aparece a você. E ele poderia dizer isso que Melquisedeque disse para Abraão: seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou todas as coisas. Ele poderia citar aqui o seu nome, Teófilo, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou todas as coisas. Porque é isso. Nós somos abençoados pelo Deus Altíssimo. Você tem bens materiais? Olhe para a cruz de Cristo e lembre que a maior bênção é o próprio Cristo. Que os muitos bens que você tem não encubram os seus olhos de ver o tesouro maior de Deus, que é Jesus Cristo. Que os muitos bens que você tem não desviem o seu coração da joia mais preciosa, Jesus Cristo. E você é alguém que tem poucos bens materiais, também olhe para a cruz de Cristo e lembre que a maior bênção é o próprio Cristo. Que as dificuldades que você enfrenta para ter o pão de cada dia, que essas dificuldades, que elas não escureçam os seus olhos, a ponto de você não enxergar que com Cristo você será herdeiro de todas as coisas. O que eu quero, irmãos, é que, se você é um crente, você saia daqui lembrando que você é abençoado pelo Deus Altíssimo, assim como Abraão. E mais importante do que a bênção,
é aquele que nos abençoa. O próprio Deus, o próprio Cristo. E nós vamos desenvolver isso um pouco melhor no dia 1º de janeiro, se Deus quiser, na nossa segunda parte desse episódio, bênção dupla. Oremos. Ó nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por Teu cuidado conosco, por Teu cuidado com o Teu povo. O Senhor é o dono de todas as coisas, é o nosso dono e dono de tudo aquilo que temos, sejam muitas coisas, sejam poucas coisas. Nos ajuda a Te honrar com esses bens, a Te glorificar com eles, começando por esse entendimento, não tirando isso da nossa mente, de que as bênçãos que temos, os bens que temos, de que os avanços que temos, alguma prosperidade, que isso tem vindo do Senhor. E que se temos dificuldades, não estamos a sós, o Senhor está conosco. Mas principalmente, Pai, que nós possamos gravar em nosso coração que o nosso maior bem é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos alegramos com bens materiais, mas nos ajuda a fazermos como disse o salmista, de que não temos nenhum prazer maior, nenhuma alegria maior, a não ser no Senhor. Assim eu te oro, Pai, que tudo isso aconteça em nossa vida para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Como disse aqui o salmista, quem tenho eu no céu além de Ti? E quem poderia eu ter na terra além de Ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.